Olá, meu nome é Johnny Salaberg, eu sou artista orientador de teatro da região Leste 1 e este conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. Bem, hoje é o nosso segundo encontro sobre o TEM. Eu comecei uma jornada, uma pesquisa sobre o TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, no nosso encontro anterior. Eu dei uma breve explicação, um embasamento, uma contextualização, falando um pouco sobre Abdias do Nascimento, a história do TEM, conquistas, lutas, contexto, época, importância, história. E eu queria seguir mais com esse estudo, neste encontro e nos próximos, pelo menos nesse mês de junho todo, falando sobre esse importante movimento da arte negra no mundo. É importante dizer também que por mais que eu fizesse séries de vídeos e de áudios e de conteúdos sobre a história do TEM, eu jamais poderia mencionar a importância e poderia dizer todos os passos que o TEM deu durante a história, Muitas coisas que aconteceram, inclusive, são veladas até hoje. Muitas coisas não são documentadas de quantas portas esse importante movimento abriu. Bom, e nesse encontro de hoje eu gostaria de afunilar um pouco mais um assunto, como eu disse no final do encontro anterior, através de Maria Nascimento, que é uma das fundadoras do TEM, pegando o gancho também uma ponta com a atriz Ruth de Souza, que foi também atriz do TEM e que foi uma importante artista negra e que abriu várias portas, não só no Brasil, mas também em outros países, sobre o protagonismo negro e o lugar da mulher negra, seja no teatro, na telenovela ou no cinema. Então vamos lá. Maria de Lourdes Vale Nascimento era assistente social, escritora, jornalista, ativista, uma das fundadoras do TEM, Teatro Experimental do Negro, que nasce em 1944 e que, como eu disse no encontro anterior, oportunizou a formação e o descobrimento, a revelação de novos artistas negros. Mas não só artistas negros, oportunizou um desenvolvimento artístico e humano, uma subjetividade de sensibilidade para trabalhadores na época, especialmente a porteiros, empregadas domésticas, faxineiras, empregadas e empregados, em sua maioria negros e negras, que largavam as ferramentas de trabalho e subiam no palco para protagonizarem a sua história. Foi um importante movimento que nos abriu a porta para um teatro negro que a gente faz hoje. E Maria Nascimento, como é mais conhecida, ela foi uma importante ativista das mulheres negras na época, O TEM, ele não só foi um movimento de teatro artístico, o TEM foi um movimento político, O TEM oportunizou não só o desenvolvimento humano de pessoas naquela época, e aí repito, estamos falando de 1940, se hoje a gente já se esbarra com algumas questões difíceis e algumas coisas ultrapassadas e arcaicas, imagina em 1940, Então o TEM oportunizou muitos movimentos, muitas coisas que hoje a gente bebe do fruto, como o Jornal Quilombo, um jornal criado através do TEM, que falava sobre figuras importantes, figuras negras, a participação das mulheres em seus direitos trabalhistas, o descobrimento de novos artistas negros e como o TEM estava transformando o cenário local, não só do teatro, mas também das políticas públicas e assistência social que não tinha quase para as pessoas negras neste país. Maria Nascimento foi a precursora e criadora, idealizadora, ao lado de muitas mulheres, como Arinda Serafim, Maria Gonçalves e Ruth de Souza, da Associação das Empregadas Domésticas. Uma associação que falava, que criticava, que cuidava, que orientava mulheres negras, empregadas domésticas, faxineiras, a sua educação na sociedade, oportunizava a alfabetização dessas mulheres negras e o acesso aos seus direitos trabalhistas. Aí a gente está falando de leitura, de aula de interpretação de texto, aula de política. Então pensar que em 1940, uma mulher negra, que era assistente social, escritora, jornalista, ativista, impulsionou e criou, idealizou uma associação das empregadas domésticas, que na verdade era um braço, era uma desculpa, para se revelar
né, um movimento sobre a defesa das mulheres negras, eu, no meu lugar de fala, enquanto homem negro e cis, eu arrisco dizer que ali já estava se criando, obviamente muito antes, mas ali no Brasil, um movimento forte do feminismo negro, né? E um feminismo negro praticante, não só um feminismo negro teórico, né? Mas praticante. Quando você alfabetiza mulheres negras empregadas domésticas, você afirma uma continuidade de desconstrução de diversas coisas, né? Se a gente pensa aquele velho ditado, né, que a mulher negra ela é o topo da pirâmide e que quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto, já dizia Angela Davis, a gente começa a construir outros imaginários para se pensar a vida de uma mulher negra, né? Importante dizer também que dentro desse jornal Quilombo, que é uma das idealizações do teatro experimental do negro, tinha uma coluna especialmente para se falar dos corpos negros femininos, né? Que era a coluna que a Maria Nascimento ordenava. Se chamava Fala Mulher. Essa coluna existiu de 1948 a 1950. Essa coluna se configura em 8 artigos e distribuído em 4 assuntos, né? Trabalhadora, que ela vai falar sobre as empregadas domésticas e os direitos trabalhistas e como é escasso a vida de uma mulher negra naquela época, né? Cuidadora e mãe, ela junta esses 2 assuntos, que ela vai falar um pouco sobre infância, sobre racismo, sobre escola, como que a gente consegue construir o pensamento dessas crianças que hoje são os nossos idosos, né? Muito legal a gente pensar isso, que as crianças daquela época que estavam sendo discutidas, hoje são os nossos idosos. E um outro assunto, o 4º assunto, ela falava sobre líderes sociais, né? Escritores, ativistas, como que a gente conseguia, naquela época, né? Como que os artistas ou não artistas, ativistas negros, conscientes de sua história e de sua participação enquanto cidadã na cidade nesse país, né? Dentro de uma colonização muito grande, como que poderia se aquilombar, né? Já puxando um pouco para o nome do jornal, como poderia se aquilombar, formar uma frente negra de ativismo para poder lutar pelo seu direito na cidade. Eu acho que um dos pontos mais principais de Maria Nascimento, junto com Abdias do Nascimento e os outros fundadores do Teatro Experimental do Negro, é mais do que formar e apresentar e revelar artistas negros, né? Não que isso não seja importante, né? Protagonizar e oportunizar uma cena negra. Eu acho que como a Maria Nascimento vinha com esse movimento, mais do que essa ideia de toda a idealização do TEM, a preocupação dela era juntar raça com gênero, né? E discutir um pouco sobre essa ascendência social, intelectual e econômica. Como os corpos negros naquela época eram lidos, né? Economicamente, socialmente, né? Politicamente, intelectualmente, e como ainda as mulheres negras eram lidas também. Se a gente for colocar dentro desse registro de gênero, as mulheres negras eram muito mais submissas, né, a diversos fatores. Mas, por mais que Maria Nascimento tenha sido uma grande impulsionadora do TEM, uma das fundadoras do TEM, né, e de todas essas ações, como a Associação de Empregadas Domésticas, a coluna Fala Mulher no jornal Quilombo, por mais que ela tenha feito tudo isso ao lado de outras mulheres, raramente a figura de Maria Nascimento é lembrada na história do TEM. Infelizmente, se a gente for pesquisar a história do TEM, né, como ideia, como concepção, o nome Abdias do Nascimento sempre vem primeiro. E não que ele não tenha uma participação importante, aliás, a ideia surgiu dele, né? Abdias do Nascimento teve a ideia de criar o TEM quando assistia o espetáculo Imperador Jones, de Eugênio O'Neill, no Peru, e vendo um ator ali fazendo o personagem negro, um ator branco pintado de preto, ele teve a convicção de que ele tinha que criar algo no Brasil para corpos pretos, né? Então tem aí um movimento e uma ideia muito impulsionadora. Mas Maria Nascimento também teve uma participação muito bela, né? Se a gente for pensar que há uma integrante do TEM que tem um movimento e um trabalho voltado só para as mulheres negras, para discutir esses corpos negros,
já ali naquela época discutindo gênero dentro de raça, ela também foi uma grande fundadora, né, dos princípios do pensamento do TEM. Só que em muitos documentos ela não é lembrada. E não é que ela não é lembrada às vezes, ela não é lembrada mesmo. Poucos documentos citam Maria Nascimento. E isso revela mais um apagamento histórico e machista da nossa história. Isso revela que, por mais que a gente lute pela libertação social, econômica, política dos corpos negros, a gente tem que filtrar essa luta, filtrar em todos os aspectos. Bom, agora eu queria fazer um paralelo com outra artista negra da época do TEM, que não foi a fundadora do TEM, mas que praticamente foi a figura mais importante da história do TEM, que levou o TEM como carro-chefe em seu trabalho no teatro, na televisão e no cinema, que foi a Ruth de Souza, Dona Ruth, que faleceu em julho do ano passado, com 98 anos. Ruth de Souza vivia no Rio de Janeiro e em 1944 ficou sabendo do TEM através do Jornal do Rio. Assim que o Ruth de Souza ficar sabendo do TEM, ela vai procurar, entra no grupo e estreia a primeira peça do TEM, né, que é o Imperador Jones, em 1945. Depois de algum tempo, de alguns anos e de ter protagonizado algumas peças do TEM, Ruth de Souza ganha uma bolsa de estudos doada pela Fundação Rockefeller. Ruth de Souza estuda durante um ano nos Estados Unidos, estuda na Universidade de Harvard, na Academia Nacional do Teatro, e em 1954 ela é indicada ao prêmio de melhor atriz, né, o Leão de Ouro, no Festival de Veneza, né, pelo filme Sim a Moça. Então foi a primeira artista negra, a primeira atriz negra que foi indicada a um prêmio de cinema fora do Brasil. Eu arrisco dizer, eu não tenho dados oficiais sobre isso, mas eu arrisco dizer que ela foi a primeira artista a ser indicada ao prêmio de melhor atriz fora do Brasil. Não só enquanto figura e título de mulher negra, mas a primeira artista. Então, se a gente pensar isso no âmbito macro, isso é muita coisa. Ruth de Souza também foi a primeira atriz a protagonizar uma telenovela no Brasil, chamado Passos dos Ventos, em 1968, na Rede Globo. E dali então, Ruth de Souza foi uma importante figura negra que levou para frente a história do TEM, né? Ruth de Souza nasce do TEM, é formada pelo TEM, protagonizou a primeira peça do TEM, né? Formou par romântico negro na peça do TEM. Importante dizer também que eu disse no encontro anterior, o primeiro espetáculo do TEM, ele foi pioneiro e a primeira oportunidade de que pessoas negras pisassem dentro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Pessoas negras deste país pisaram a primeira vez no Teatro Municipal do Rio de Janeiro quando a primeira peça do TEM estreou, né, em 1945. Antes disso, as pessoas negras não podiam entrar no teatro, nem como funcionários, nem como público, nem como artista, nada. A primeira vez que pessoas negras pisaram no Teatro Municipal do Rio de Janeiro foi em cima do palco, e isso também é um movimento muito importante de ser falado. Importante dizer também que, por mais que Ruth de Souza tenha idealizado todas essas questões, indicada como melhor atriz, né, foi uma atriz que trabalhou em 3 plataformas de atuação, né, teatro, TV e cinema, protagonizou algumas coisas, mas Ruth de Souza não teve uma projeção de carreira e um sucesso pessoal e profissional como uma atriz branca da época. Ruth de Souza, se fosse uma atriz branca, teria muito mais prosperidade em sua carreira, teria muito mais lugar nas telenovelas. Nem sempre Ruth de Souza foi protagonista, nem sempre Ruth de Souza foi exemplo de alguma coisa, né? Muitas vezes ela fez sim personagens subalternos, personagens pejorativos, né, que coloca o corpo negro em um lugar de submissão, como porteiro, faxineiro, empregada doméstica. Todos esses corpos que servem, os corpos brancos em histórias, seja no cinema, TV ou teatro, eram protagonizados por corpos pretos, né? E por mais que Ruth de Souza tenha feito todas essas coisas, ela não escapou disso, né? Afinal de contas, a gente está falando de 1940 para frente. E aí, quando a gente chega ali no período
da ditadura militar, a coisa fica pior ainda. Inclusive, Maria Nascimento, ela cita a Ruth de Souza, que na época era sua parceira dentro dessa luta pelas mulheres negras. Mas Ruth de Souza atuava mais no campo da atuação mesmo. Ela era atriz e um dos braços ali desse movimento das mulheres negras. Já Maria Nascimento não era atriz, era uma forte ativista do TEM e que lutava pelos direitos das mulheres num âmbito mais de assistência social. E tem um trecho que a Maria Nascimento cita a Ruth de Souza na revista Fala Mulher. Ela diz assim: além de intérprete dotada de rara sensibilidade e poder expressional, ela é uma personalidade forte e interessante, estudiosa de todos os problemas de arte, inteligência alerta e sequiosa de aprender sempre mais. Fala de Maria Nascimento para Ruth de Souza na coluna Fala Mulher no jornal Quilombo em 1948. Maria Nascimento, com essa citação a Ruth de Souza, cita ela como nova mulher negra daquela época. Eu escolhi um trecho de uma fala da Ruth de Souza, em que ela mesma fala a importância do TEM, de sua história do TEM, de sua participação enquanto mulher negra e atriz daquela época. E eu acho melhor que ela fale as palavras dela. Acho que fica como um registro e uma evocação dessa mulher negra falando sobre a sua participação e sobre a sua carreira como atriz. Então, com vocês, Ruth de Souza. Não tem atriz preta. Quando diziam preto não pode fazer teatro, minha mãe falou assim, olha, não quero você com complexo de inferioridade. Eu ficava meio chateada, minha mãe disse, olha, você pode fazer tudo na sua vida, com educação, postura e comportamento. Nós tínhamos um pequeno sítio no interior. Quando meu pai morreu, eu estava com 9 anos, ela vim com ela para o Rio. Ela lavava a roupa para sustentar eu e meus 2 irmãos. Mas ela era gostava de cinema, gostava muito alegre, gostava de teatro. Ela me ensinou muita coisa. Então ela sempre dizia assim, quando diziam que eu não podia ser atriz, né? Você vai ser tudo que você quiser. Quero ser atriz. Fui para o Teatro Experimental do Negro. Isso em 45. Tinha uma aula de alfabetização, né? Porque teatro, todo mundo quer ser teatro, mas às vezes na hora de leitura não sabiam, muitos analfabetos tinham. Então dava aula de alfabetização. Tinha dança, tinha montagem de peças, tinha de cenário. Também eu fiquei na bilheteria vendendo ingressos, tudo que se faz no teatro. Fazia conferência, isso era muito comum, muito movimentado. O negócio engraçado foi quando nós não tínhamos dinheiro para montar o Imperador de Jorge, primeira novela. Eu não tinha dinheiro nem para montar e nem tinha teatro. E eu muito louca, né? Vamos pedir o Teatro Municipal, porque eu achava o municipal tão lindo. Aí nós fomos falar com o prefeito, ele deu o dia 25 de maio, dia 8 de maio. Acabou a guerra, no dia que acabou a guerra. Fiquei muito comovida, porque lá fora tocavam foguetes, não sei o quê. Esses foguetes é porque eu estou estreando. Agora, eu tenho sorte que nunca parei de trabalhar. Isso é muito importante. Cinema, teatro, depois apareceu a televisão em 1950. Aí fiquei fazendo televisão. No princípio tinha aquele problema, né? O meu contrato vai acabar, como é que vai ser? Mas, por sorte, sempre tinha alguma coisa para fazer. Eu tinha uma revista chamada Você, lá em São Paulo. Então, tinha uma amiga que trabalhava ali, então se você quer escrever sobre cinema, naquela época distribuíam fotografias para publicidade dos filmes. Então eu ia no metro, na França Filmes e tudo, e levava as fotos para publicar cenas, né, da cena. Então eu falava dos filmes que eu estreava, escrevia alguma coisa sobre a peça. Eu acho que nosso trabalho de ator é uma terapia. Você está com problemas, entra em palco, o problema ficou no camarim, né? Isso é importante, todo mundo sente isso. Você muda de personagem, você não é mais você, é outra pessoa. Eu lembro que um dia eu estava rouca, como estou agora, eu estava no camarim com o Silvio Bandeira e disse assim, Silvio, minha voz está tão ruim, não sei como é que eu vou projetar. Fiz a cena,
Sua voz estava perfeita. Eu falei assim, então não era o meu personagem, não estava rouco, quem estava rouco era eu. Esse negócio que eu abri caminhos, que eu acho engraçado, que agora dizem que eu abri caminho, eu não tive intenção. Eu queria trabalhar eu sozinha, eu não sabia que que não tinha outras pessoas. Não percebi, quer dizer, que eu estava fazendo sozinha. A carreira de atriz é muito complicada. E sempre você tem um bom trabalho, às vezes não tem, às vezes fica sem trabalho. Isso com todo mundo, brancos e negros. Os negros, então, é muito mais difícil, né? Eu acho que está muito melhor que estava, né? Tinha, por exemplo, uma publicidade de bebê, que usava talco. Um dia eu perguntei para um produtor lá de São Paulo, que fazia divulgação, o bebê negro não usa talco, não? E essa coisa de cobrar, tem que cobrar sempre, né? Então, por exemplo, o negócio da novela, mesmo, muitas vezes arrisquei meu trabalho, porque eu cobrava. Cobrei uma vez, perguntei se negro não estava no céu, porque tinha uma novela que tinha céu e inferno, né? O céu está todo bonitinho, branquinho, cavalo branco, tudo branco, no inferno tudo escuro. Aí eu falei assim, escuta, não tem negro não vai para o céu, não? E Ruth, você tem cada ideia? Eu falei assim, não, é verdade, só tem cavalo branco, até cavalo branco tem na... No dia seguinte convidaram Léa Garcia para ir para o céu. Eu li agora num texto aí, pouco, que houve um protesto contra a falta de negros na publicidade e tal. Todas as novelas têm uma família negra, já tem romance de negro com branco. Eu acho que agora está bem melhor. Eu me lembro que minha mãe uma vez, na época que disseram que negro não fazia teatro, na época não falava negro. Então era aquele homem preto, ou aquela mulher preta. Aí minha mãe disse, olha, quando eu falar isso com você disse, se não é preto, você é marrom. Porque realmente a palavra negro era ofensa. Tem que ter muita vontade, tem que ter paciência também, porque o problema do ator negro, do ator em geral, você toca um bom contrato, no fim do contrato você começa a dizer, se você é recontratado outra vez. Então está sempre em suspense. Tanto que a profissão de atriz, em 1924 de maio de 1978, que foi legalizada a profissão. Então não era considerada atriz, prostituta, sabe, na praia. Era terrível. Hoje todo mundo quer ser ator, né? Eu acho que tem que ter paciência, tem que ter tenacidade, tem que querer mesmo e não desanimar. Muitos não, a gente recebe muito não, mais do que sim. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo continuar com esse estudo do TEM durante todo o mês de junho. Acho que terá ainda mais 2 encontros falando sobre o TEM. No próximo encontro, eu queria abordar um pouco mais sobre personagens negros, pessoas pioneiras, personagens e atores pioneiros dentro da arte, seja teatro, cinema ou televisão. Quais foram os primeiros personagens negros da história, os primeiros dramaturgos, qual é essa idealização negra dentro de um mundo branco, né? Essa idealização, esse pé na porta negro em um tempo em que o corpo negro era e ainda é instrumento de submissão. Se você gostou desse encontro e dos outros, nos mande mensagem, converse com a gente. Importante dizer também, se você não ouviu o encontro anterior sobre o TEM, que é a parte 1, importante que você ouça. A gente está criando um caminho aqui de estudos e de continuação. Tem todo um roteiro e uma dramaturgia que eu estou preparando para esses encontros de junho. Está aqui na plataforma do Programa Vocacional. Só buscar, tem Teatro Experimental do Negro, parte 1. Se você quiser conversar, mandar sugestões, mandar propostas, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. No Instagram, Programa Vocacional Oficial, e também o perfil da nossa região, Vocacional 2020 Leste 1. Aqui na descrição do conteúdo tem o meu e-mail também. Me perguntem, mandem mensagens, vamos conversar um pouco, o que não deu para entender, o que ficou faltando, o que
vocês gostariam que eu abordasse. É importante essa troca para que a gente consiga construir os próximos encontros de uma forma acessível. Mais do que falar sobre o TEM, que a gente possa também falar sobre acessibilidade. Que este conteúdo chegue entendido e destrinchado para todos, todas e todes. Se quiser replicar também essa publicação nas redes sociais para compartilhar com outras pessoas, não esqueça de nos marcar, né, nossos perfis, colocar as nossas hashtags, né, pode colocar Programa Vocacional 2020, ZL1, Leste1. Com essas hashtags a gente consegue achar a sua publicação e a gente consegue compartilhar ela também e poder conversar sobre ela. Bom, eu vou ficando por aqui, nos encontramos semana que vem também falando sobre o TEM, e eu queria terminar com uma fala da Maria Nascimento dentro do jornal Quilombo também, falando um pouco sobre os corpos negros naquela época e sua luta incessante pelo direito das mulheres negras. É inacreditável que numa época em que tanto se fala em justiça moral, possa existir milhares de trabalhadoras como empregadas domésticas, sem horário de entrar e sair do serviço, sem amparo na doença e na velhice, sem proteção no período de gestação e pós-parto, sem maternidade, sem creche para abrigar os seus filhos durante as horas de trabalho. Para as empregadas domésticas, o regime é aquele mesmo regime servil de séculos atrás, pior do que nos tempos de escravidão.